Boa tarde a todas e a todos. Mais uma hospitalar que a gente está aqui. Primeiro, acima de tudo, gratidão a todo o ecossistema, gratidão aos clientes, mercado de saúde, por ter nos permitido essa grandiosidade do que nós temos conseguido entregar para a área de saúde como um todo, no sentido de melhorar a vida das pessoas. A todos que estão conectados, também o nosso boa tarde, nosso primeiro dia da Feira Hospitalar 2025. Tivemos um carinho muito grande na abertura da Hospitalar, e a feira, a Juliana, fez um agrado bastante grande, foi o único fornecedor citado pelo que a gente está fazendo na área de saúde. E eu vou falar um pouquinho hoje daquilo que nós estamos fazendo e entregando na saúde, no sentido de botar de fato, de uma vez por todas, o paciente no centro do cuidar. Não é possível que nós continuemos vivenciando um mundo onde o paciente é tratado como algo que não é relevante. Se todos da saúde começarem a entender a relevância e vivenciar de fato o que acontece com um paciente quando ele procura uma emergência, quando ele procura um centro de atendimento ou quando ele vai fazer uma internação nas unidades de saúde que muitos daqui dirigem, nos nossos clientes. O paciente acaba tendo um tratamento que nós não gostaríamos de ter para nós mesmos se nós estivéssemos no lugar deles. Mas o que a gente percebe é que as pessoas não vão nas emergências, eles não vão nos ambulatórios, eles não vão no setor de internação para entender como é que aquilo funciona. E as tecnologias, elas estão disponíveis e já implantadas, instaladas em vários lugares, que permitem um novo tempo de as instituições terem responsabilidade com cuidar das pessoas. Eu diria que se tivesse um grande alvo de ação para todos nós que vivemos saúde, pudéssemos colocar na nossa frente como vontade e decisão de fazer, eu não vou trabalhar com transformação digital. Eu vou trabalhar em transformação do cuidado das pessoas e usando as tecnologias digitais, usando a inteligência artificial, usando os softwares, todos os softwares que são capazes de melhorar a vida das pessoas. Se nós mudarmos a nossa cultura de ao lidar com tecnologia por tecnologia, gestão por gestão, posso dizer que na área de saúde nós temos uma imensidão de desperdícios porque não entende ou não percebem que a tecnologia deve ser usada para melhorar a vida das pessoas e não para registrar dados. Então vou falar um pouquinho da jornada assistencial conectada, que ela tem que permear toda a instituição, tem que ter o entendimento de que isso vai beneficiar as pessoas. Quando tiver esse entendimento, nós vamos avançar. Como eu já comecei falando que é o principal fato, né? O dado fragmentado ou a condição de você não ter a informação, você não enxerga aonde você pode melhorar para poder cuidar. Quando fala-se de uma jornada conectada, primeiro ponto, de quem é o dado de saúde? Hoje o dado de saúde, ele é de um computador ou uma nuvem que tem o dado encostado num banco de dados que ninguém usa. Esse é o primeiro princípio. Quando nós temos um dado que ninguém enxerga, ninguém vê e ninguém cuida, o dono dele, que deveria cuidar do dado, não sabe nem onde ele está e não tem nem ideia de como acessar.
Então, a primeira coisa é, o dado de saúde tem que estar no repositório, não é do seu hospital, não é do nosso cliente, é no repositório de uma pessoa. Ela tem que ser o dono do dado, ela tem, assim como ela tem que, cada vez mais, cuidar da sua própria saúde, ela tem que cuidar do dado dela, para ela poder fazer com que esse dado possa ser importante no dia a dia do cuidado da sua vida. Não só o dado de saúde por saúde, mas a sua atividade física e o conjunto de coisas que ele precisa ter para ter uma vida melhor. A pandemia mostrou que quem tinha um cuidado maior com a saúde teve uma condição melhor de sobreviver aos problemas que ela trouxe. E aí nós conseguimos, com isso, ter uma redução das etapas manuais. Por que eu tenho que ir para um hospital para sentar num sofá, ficar esperando que alguém me atenda, carimbar ou assinar aquela babuzeira de documento que tem, para agendar uma consulta? Tudo isso você pode hoje, numa jornada digital, fazer antes de chegar no hospital. Meu sonho é que a pessoa entre no estabelecimento de saúde com os olhos fechados e vá direto à unidade onde vai ser atendida, com tudo autorizado, sem recepção, sem nada. Com reconhecimento facial, vai passar pelas catracas. Quem de vocês já viu um banquinho no elevador? Banquinho do assessorista? Só? Que bom. Quantos de vocês já viram um totem no hospital? Tchau para eles. Eles são desnecessários. Não precisa mais do totem, não precisa mais do banquinho e muito menos do assessorista. Tudo isso dá para a gente fazer de forma digital, com autorizações antes de chegar no hospital. Ou seja, ter uma visão única de todo o processo e tudo que vai acontecer. Aí a gente fala de uma nova lógica, integração entre os sistemas e os aplicativos. E são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala, vou contratar o MV ou a outra empresa, nós estamos falando de contratar uma solução para resolver a vida operacional. Internar, transferir, requisitar, dispensar, prescrever. Esse é o mundo do operacional. O mundo novo, ele tem que resolver sim, sem resolver o operacional nós não vamos para lugar nenhum, mas é a etapa de poder ter a integração, tem que ter o uso da inteligência artificial para ajudar os médicos, ajudar as pessoas, ajudar os gestores, para poder que eles possam fazer a coisa certa. Não é para substituir ninguém. A inteligência artificial vai trazer novos processos e novos conceitos. Ela já trouxe, porque ela está pronta. Todos são convidados a andar com ela. Acesso em tempo real dos seus dados, engajar, né? Poder engajar os pacientes, engajar os usuários do sistema de saúde para que eles possam entender e perceber o quanto é importante aquela instituição. Criar uma comunidade em volta dela. Então, aquele hospital, aquela operadora, aquele ecossistema passa a ser parte do dia a dia da vida das pessoas. E ela vai estar incluída nesse ecossistema, não é porque ela precisa, porque ela sabe que ali ela vai ter o cuidado e ali vai ter seu histórico de saúde, ali vai estar toda a vida dela capaz de aumentar a expectativa de vida. Obviamente, com tudo isso tem que ser princípio básico, mas fique bem claro, talvez, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está lançando uma empresa aqui para ajudar os nossos clientes com segurança da informação. Eu diria que mais de 95% dos nossos clientes podem agora, daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a uma semana, perder tudo.
o tema segurança da informação, ele é tão importante como o medicamento que tem no estoque, o médico, cirurgião ou anestesista no centro cirúrgico, aquele exame fundamental para descobrir o tratamento das pessoas, porque sem essa segurança, a qualquer momento, uma instituição das melhores que possam ser, pode receber um atestado de óbito. Atestado de óbito. Não sei se vocês viram nas redes sociais, uma grande empresa de medicamentos, laboratório, lá no Piauí, está, eu acho que 8 ou 9 dias, lutando contra a falta do sistema que foi tomado. Constatado até o momento um prejuízo de 400 milhões de reais. Eu não sei quanto eles faturam. Ontem eu estava falando com o presidente de uma grande operadora e eu perguntei para ele o que poderia acontecer se isso ocorresse com ele. Paulo, aposentadoria, porque não tem volta. Imagine o seguinte, pense num hospital, um plano de saúde, uma instituição totalmente informatizada, ou mais ou menos informatizada. Tire tudo aquilo ali, você não vai ter mais nada. Porque provavelmente você não vai ter condições de pagar o que eles vão pedir. Quanto tempo? Não tem backup. O backup está mal feito, porque quando um hacker entra, ele vai andar por todos os caminhos antes de tomar conta da área. Quando ele tomar conta da área, ele já tomou conta de todos os caminhos possíveis que você possa se cuidar para fazer a segurança. Se você não se preparar para isso antes e não organizar a sua vida, você está à mercê disso. E eu estou com muita tranquilidade, mais de 90% dos nossos clientes não estão protegidos. Quando a gente fala de tecnologia que conecta, a gente trabalha com todo o ecossistema, a jornada assistencial integrando os dados, as decisões clínicas, elas passam a poder ter uma inteligência artificial que vai ajudá-los a garantia de que ele vai fazer a melhor assistência e fazer as melhores coisas. Quando a gente fala da inteligência artificial de fato, ela chegou, ela já está instalada, a MV está com ela disponibilizada, mas cada dia que vai se passar nas nossas vidas, ele vai ser um novo dia. E o maior desafio que a gente vai ter, que todos nós vamos ter, é dar vazão às necessidades dos usuários nos hospitais, nas nossas pessoas de tecnologia, para que possam ser colocadas essas tecnologias à disposição das pessoas. Mas, tudo bom, Nandinho? Mas a gente olhando, de fato, o mundo, a gente vai perceber assim, ó, nós vamos poder ter um agente virtual cuidando de todas as pessoas que estão dentro daquele grupo de dados que a gente tem. Ou a população inteira de um plano de saúde sendo cuidada instantaneamente e indicando que aquela pessoa, pode ser paciente ou não, precisa de um exame num determinado lugar e ele vai ter a inteligência até, de acordo com o volume de dados e em volume de atendimentos que a instituição está fazendo, dizer assim, olha, eu tenho para hoje, Maria Fernanda, um exame para você fazer, às 8 horas da noite você pode ir lá, que tem disponibilidade para você fazer a ressonância. Usar os horários que estão com menos utilização para poder melhorar a rentabilidade. A nossa inteligência artificial, eu diria que, pelo que eu tenho conhecimento, com a nossa abrangência, só a nossa tem, nós passamos por todos os requisitos. A MV é a única empresa que tem um ecossistema total, completo, e com a inteligência artificial registrada na Anvisa, que é obrigatória. Quando a gente fala, não é de transcrever. Transcrever não tem nenhuma necessidade de registro na Anvisa.
captar a voz e copiar e colar. Agora, quando nós entramos, pegamos a inteligência artificial para olhar dados dentro do prontuário, simular diagnóstico, simular CID, ou simular qualquer tratamento ou qualquer informação dentro do prontuário, tem duas coisas que são necessárias. O registro na Anvisa e tem que ter, os dados não podem subir para as tecnologias de inteligência artificial que levam os dados embora. Você tem que estar trabalhando dentro de uma área reservada e única. E a MV, ela tem a condição de entregar isso já. Nós conseguimos nosso registro, acho que em outubro do ano passado. Foram 2 anos de trabalho para alcançar esse registro. Aí a gente tem a visualização da gestão médica e segura. Como é que a gente traz para o profissional os resultados e toda a vida do paciente e inclusive com a automação do faturamento. Eu comecei a minha vida terceirizando o faturamento. E eu saí da terceirização de faturamento, que era muito mais rentável. Nós recebíamos 5% do faturamento dos hospitais para fazer a terceirização do faturamento. Imagine, façam a conta que vocês quiserem. E a gente entendia que o faturamento ia acabar e nós precisávamos desenvolver sistemas que automatizassem o faturamento. Quase 40 anos depois, as estruturas e a engenharia do faturamento, ela é muito mais complexa e muito maior que ela lá atrás. Por quê? Se cada um de vocês, clientes e pessoas da MV, botarem na frente, eu vou acabar com o faturamento, eu vou automatizar isso. São decisões, só que passam por toda a jornada digital que precisa ser realizada. Os resultados dos exames, já falei, a gente tem algo como mais de 5 milhões de pessoas que já usam o aplicativo, o personal, que todos os dados de saúde estão nele, aonde você passar num hospital da MV que tenha o Global Health instalado. Agenda de faturamento, tudo integrado. Para os médicos, a gente desenvolveu em parceria com a Apple um aplicativo, chama-se Medic, onde o médico consegue enxergar todos os dados dos pacientes dele, de onde ele estiver. Inclusive, ele tem a possibilidade de fazer o seguinte: eu estava em janeiro, de férias, e eu liguei para o Andrei e pedi para o Andrei e para o Pedro a seguinte visão. Eu sou médico, chamando a inteligência artificial, eu quero saber todos os meus pacientes que estão internados para me ver, eu quero o resumo clínico de cada um desses pacientes, por ordem de complexidade de cada doente, eu quero o prognóstico de cada um deles, e eu quero, Andrei, essa entrega está pronta, não está, Andrei? Boa. E eu quero o que eu devo fazer de mudança de tratamento naquele meu mundo daqueles profissionais, daqueles pacientes que eu tenho para atender. E mais, eu quero um áudio que eu quero ouvir no carro indo para o hospital. Então, quando a gente tem uma ferramenta que diz para o médico que ele pode fazer uma consulta e a inteligência artificial, ela não vai fazer nada pelo médico, ela vai ajudá-lo, mas com muita tranquilidade. Nos próximos tempos, dificilmente um paciente vai num consultório para perguntar o que ele tem ou qual o tratamento, ou perguntar o que ele tem, qual é o diagnóstico dele. Todas as pessoas, todos vocês, todos nós, vão chegar no hospital ou vão chegar no consultório de um médico com toda a história dele,
com todo o problema dele, com o diagnóstico extremamente estruturado e com as possibilidades de tratamento. O médico vai ser muito mais um consultor para ajudá-lo a encontrar o melhor caminho para ele se tratar. Não vai ter mais paciente bobo que o médico vai escrever o que quiser. Todas as consultas vão estar guardadas, transcritas, e ele vai consultar o médico para resolver o melhor caminho para atender ele. Buscar as melhores histórias, os melhores tratamentos, as melhores práticas no mundo, e o paciente já vai estar com ele na mão. Senhor pediatra, você vai lá chegar assim, ó, eu quero um clavulinho, tá certo eu tomar isso? Não, ó, toma esse, toma aquele. Vai ser uma discussão, a discussão do caso, não mais a discussão do diagnóstico. Aí, quando tudo isso se conecta, a gente vai ter um mundo que a gente espera que seja um mundo digital, mas também pode ter a certeza que nós vamos já ter um mundo pós-digital. O que vai acontecer no pós isso? Como é que vai ser os sistemas no amanhã em termos dos registros? Eu enxergo, por exemplo, o diretor do hospital sentado na sala dele, nós vamos também entregar isso, né? Pronto. Eu quero uma análise da minha UTI no número 2, eu quero uma análise da minha recepção, eu quero uma análise da minha hemodiálise. Me apresente aqui no painel tudo isso, que eu quero ver o que acontece se eu tirar isso, tirar aquilo. Hoje, isso não será para o amanhã. Então, o conjunto dos benefícios que isso vai gerar é o porquê o futuro da saúde passa pela MV. Porque a MV se preocupou desde o começo em conectar as soluções. Nós começamos desenvolvendo um sistema de faturamento, de recepção, de laboratório, tudo separado. Depois nós fomos juntando as caixinhas. E depois nós fomos perceber que nós sozinhos não conseguíamos entregar a necessidade do meio. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, são mais ou menos 200 soluções que compõem um compêndio, um ecossistema para resolver uma solução de saúde. E aí, no Brasil, a gente sempre teve a percepção que eu contrataria a MV para resolver tudo. Não se tem como juntar todos os conhecimentos numa empresa só. Por isso a gente tem esse ecossistema cada vez mais e será cada vez mais especializado para poder a gente entregar para todos vocês aquilo que realmente precisa resolver. Eu sempre digo para o nosso exército, para as pessoas que circundam a gente, por que a MV é diferente? Não tem possibilidade de vocês ou alguém ter um problema no seu atendimento e vocês não encontrarem alguém do outro lado para resolver. Sempre vamos ter. Não acreditar que fornecer tecnologia não vai ter problema. Sempre vai ter, cada vez mais vai ter mais exigências. Mas uma das coisas que eu sempre digo, se cada uma das pessoas que cuidam do atendimento de vocês não resolver, tem algo que não tem em lugar nenhum. Nunca está desligado. Esse é o meu telefone. Nas minhas redes sociais vocês encontram o meu celular. Eu posso, com muita tranquilidade, liguem para os nossos concorrentes e procurem uma pessoa ou alguém para poder dar uma assistência. E me digam, qualquer um porventura tenha mandado um zap para esse celular que não tenha tido resposta. Essa é a diferença porque nós somos MV e porque nós todos estamos juntos. Beijo no coração de vocês.